Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Conforme nós combinamos, hoje nós temos aqui no E-Class a revisão para a prova de recuperação de Geografia. Eu sou o professor Thiago e vamos juntos rever então o conteúdo estrutural para a recuperação. Bom, nosso tema principal durante todo o quarto trimestre foi cartografia, tá ligado na cartografia? Lembrando que a cartografia é uma ciência que utiliza técnicas artísticas e matemáticas para representar a superfície da Terra e tudo aquilo que é de interesse da sociedade dentro desse recorte. Ao longo da história, o ser humano foi se apropriando e desenvolvendo as técnicas para a representação da superfície. Então, se nós pegarmos ali a história da humanidade, ao longo do tempo, o ser humano foi aprimorando e usando historicamente. Mas quais foram os primeiros povos que usaram de maneira mais organizada e sistematizada a cartografia? Os primeiros povos que organizaram, não que usaram, mas que organizaram foram os gregos e os romanos, que utilizavam de maneira sistemática para fins militares, comerciais e gestão dos impérios. Outro ponto importante é que o primeiro mapa mundi conhecido, agora sim mapa que mostrava um recorte maior e bem próximo do que nós temos hoje, foi o mapa mundi criado pelos gregos. Sim, 3 séculos antes de Cristo, os gregos já sabiam que a Terra tinha uma superfície curva, que ela era redonda, né? A gente sabe que não é bem esse nome técnico, né? O geóide, elipsoide, mas eles já tinham calculado isso e também criaram o primeiro mapa mundi, é claro, do mapa mundi do mundo conhecido, pegando ali o norte da África, a Ásia e a Europa, só que eles também registraram que provavelmente existiriam, melhor dizendo, terras além daquilo que eles já conheciam naquela época. Portanto, nós dizemos que os gregos foram os primeiros a criar o mapa mundi. Bom, então nós já vimos também que o mapa ele é a representação, né, da superfície da Terra e a cartografia é a ciência que estuda esse processo, que desenvolve esse processo. Então, os mapas eles podem ser gerais, especiais e temáticos. Mapas gerais e o mapa mundi. Né? Os mapas especiais, aqueles mapas criados para fins técnicos, como o mapa de aviação, o mapa de navegação. E os mapas temáticos são aqueles que trazem um tema específico. Por exemplo, no nosso livro de geografia é muito comum mapas temáticos. Por exemplo, bem prático, mapa de vegetação, mapa de clima. Ele traz um tema específico para nós podermos estudar. Belezinha? Lembrando também que os mapas, né, eles precisam usar alguns elementos para poderem ser bem lidos. O título, a legenda, mas além disso, nós precisamos da escala. Eu sei que escala, né, é uma temática ali, você precisa rever as continhas, hein? Aqui na prova de recuperação com certeza vai aparecer continha, mas também o conceito. Lembrando que a escala é a proporção entre o desenho e a representação, né, o correspondente dessa representação do desenho no mundo real. Por exemplo, uma escala de 1 para 100. Quer dizer que 1 centímetro no mapa e sempre vai começar essa escala numérica com 1, né? Então, sempre aquele 1 será 1 no mapa. Vai representar, aí tem os 2 pontinhos, tantos no real. Então, 1 para 100, 1 centímetro no mapa, 100 centímetros no real, ou seja, 1 metro. 1 para 200, 2 metros ou 200 centímetros. Então, essa vai ser a proporção. Lembrando também que a projeção cartográfica é importante. A projeção cartográfica é importante porque, como a superfície da Terra é tridimensional, olha só, né? Tem uma técnica chamada de projeção cartográfica que vai transformar essa imagem tridimensional em bidimensional. Lembrando que os mapas no papel precisam ser obrigatoriamente bidimensional. Hoje tem mapa digital, professor, dá para fazer 3D? Dá, mas o mapa no papel ainda existe, ainda é importante, por exemplo, uma planta de arquiteto, né? Uma carta topográfica usada nas Forças Armadas, usada nas prefeituras, ainda é necessário de vez em quando no papel, portanto, bidimensional. Hoje, no mundo digital, é possível mapas tridimensionais com menor distorção. Opa, outro ponto importante, né? Lembrando que há distorções quando nós transformamos do tridimensional, do 3D, né? Daquele mundo real, para o mundo num plano, para o 2D. Belezinha? Também nós temos ali as linhas de latitude, que começa na linha do Equador e corta a Terra, né, dando uma volta completa,
e área de longitude, que são semicírculos começando pelo meridiano de Greenwich e divide a Terra em meridiano, né, em hemisfério ocidental e oriental. A latitude em hemisfério norte e sul da Terra. Dá uma olhadinha também nas questões, né, sobre as linhas imaginárias. Inclusive tem até alguns nomes específicos. De latitude nós temos a linha do Equador, que é a linha originária, onde começa a contar a latitude. Nós também temos os trópicos. Ao norte, em 23 graus e meio, nós temos o Trópico de Câncer e ao sul, aos 23 graus e meio, mais ao sul, nós temos o Trópico de Capricórnio, que aliás passa aqui bem perto da FAP, passa ali em Maringá, cortando o Brasil, né? E ao sul dele nós temos a região subtropical. Mas deixa isso para o próximo ano que nós vamos estudar Brasil. Ok? Além disso, né, nós temos que lembrar que a proporção do mapa ela é importante, porque a partir dela nós conseguimos usar o mapa para fins práticos. Por exemplo, você é desbravador, já fez ali uma especialidade de orientação? Então, se você precisar se orientar no meio de uma mata, de uma floresta ou de qualquer outro espaço, você, além de olhar pela bússola, lembrando da bússola, né, os pontos cardeais, lembra dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, você também vai precisar calcular a distância. Por isso que eu já disse o que é a escala, mas ela é importante porque nos dá essa proporção que pode ser utilizada no mundo real. Dei o exemplo, se você é desbravador, se você quiser fazer uma caminhada, vai usar o papel para calcular a distância. Na engenharia isso é usado, nos aviões, então em todas as práticas onde a cartografia entra, a escala, a projeção, os pontos cardeais e também latitude e longitude, que são as coordenadas, são extremamente importantes. Queridos, isso aqui é um resumão do conteúdo que nós vimos. Dê uma olhadinha, aquela tabelinha que eu coloquei para vocês para a prova, está valendo. Estudem, revisem e mandem muito bem. Um forte abraço e até mais.